Saiba Mais, dessa semana vamos falar sobre o processo administrativo disciplinar, o PAD. E quem vai responder as questões é o Dr. Mário Amaral, advogado de Direito Administrativo. Dr. Mário, qual a função do processo administrativo disciplinar, o PAD? Bem, o processo administrativo disciplinar, o PAD, ele advém de um sistema disciplinar que o Estado ele possui com os seus servidores. E ele tem a função de apurar as responsabilidades que servidores tomam no âmbito dos seus cargos públicos e também verificar a ocorrência de infrações praticadas por esses servidores. Quem pode ser chamado a responder um processo administrativo disciplinar? Servidores públicos em geral. Tanto aqueles que têm um vínculo permanente com a administração pública, que prestaram concurso, foram nomeados e empossados, como aqueles também que apenas exercem um cargo ou uma função pública, como, por exemplo, uma pessoa que está sendo lotada como comissionado na administração pública federal, como exemplo. E em que casos é necessário instaurar um PAD? A instalação de um PAD, ela sempre deve ocorrer quando a autoridade competente ela tiver ciência que foi realizada alguma irregularidade ou alguma infração por servidor público lato sensu. E como é o trâmite desse tipo de processo? Esse trâmite é interessante nós salientarmos e fazermos algumas ponderações a respeito. O processo administrativo disciplinar, diferentemente de um processo judicial, ele tem o trâmite pautado em um princípio, que é o princípio da disciplina regulamentadora difusa. E o que seria essa disciplina regulamentadora difusa? Cada ente que compõe a República Federativa do Brasil, seja os estados, município e o Distrito Federal, eles têm autonomia para disporem e editarem os seus próprios regulamentos, ou seja, os próprios estatutos de seus servidores públicos. Então as regras específicas vão estar nos diversos estatutos de cada entidade da federação. Todavia, essas entidades da federação, muitos municípios e estados, eles utilizam a Lei 8.112 de 1990, que é o estatuto, a lei do servidor público federal. Eles utilizam como base para editarem os seus respectivos estatutos. E nós vamos pegar como base a Lei 8.112 para explicar como é o procedimento de um processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar nós podemos subdividi-lo em duas espécies. Uma é a sindicância e outra é o processo administrativo disciplinar estrito sensu. A sindicância ela é um procedimento conhecido como sumário. A administração pública utiliza a sindicância para averiguar e apurar infrações cometidas por servidores públicos de caráter mais leve. Tanto que ela tem um prazo menor, um prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 30 dias, a critério da autoridade competente, e o servidor que responder uma sindicância poderá, ao final, se comprovado que o fato não ocorreu ou que não realmente foi uma infração disciplinar ser arquivada, poderá resultar numa suspensão de até 30 dias ou uma advertência em seus assentamentos funcionais. Todavia, se no decorrer da sindicância ficar comprovado que a conduta do servidor era mais gravosa do que realmente se pensava, do que se imaginava, poderá ser instaurado um processo administrativo disciplinar em estrito sensu. Mas aqui, desde já, cabe observar o seguinte, que não necessariamente um processo administrativo disciplinar em estrito sensu, ele tem que ser precedido de uma sindicância. Ele já pode ser instaurado de pronto. Mas quando? Quando há indícios que aquela conduta do servidor ela é mais gravosa e que ele poderá já ser apenado logo de pronto com uma pena de uma suspensão, por exemplo, superior a 30 dias. O processo administrativo disciplinar em estrito sensu, ele possui três fases. A primeira fase é a fase instauradora, é aquela fase que a autoridade competente ela designará uma comissão responsável por realizar esses trabalhos, na qual dela será escolhido um presidente dessa comissão. E após a instauração passará para a próxima fase do processo administrativo disciplinar em estrito sensu, que é a fase do inquérito administrativo. Nessa fase do inquérito administrativo vão ser colhido todo o arcabouço, todo o conjunto probatório, ou seja, oitiva de testemunha, acareações se forem necessárias, a apresentação de defesa por aquele que está respondendo o processo administrativo disciplinar. E após todo esse trâmite, a comissão realizará um relatório conclusivo, ela tramitará posteriormente o processo para a autoridade competente e aí viremos para a última fase, que é a fase do julgamento. É a fase que ocorre o julgamento pela autoridade competente do processo administrativo disciplinar. É importante nós salientarmos mais um ponto, que é muito interessante, que a Lei 8.112 de 1990 coloca, que é o afastamento preventivo de servidor.
Tem muitos servidores que eles podem atrapalhar o trâmite do processo administrativo disciplinar. Em decorrência disso, se a autoridade competente convier e achar, na realidade, que o servidor irá atrapalhar o trâmite do PAD, ele poderá ser afastado por um prazo de 60 dias, sem prejuízo de remuneração, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período. Quais são as possíveis punições para quem responde a um processo administrativo? As punições possíveis são a advertência nos assentamentos funcionais, a suspensão, que ela pode ser no máximo de até 90 dias, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a destituição de cargo ou função comissionada, a demissão a bem do serviço público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade para aquele servidor que não está em atividade naquele momento que respondeu o processo administrativo disciplinar.